Então eu quero dar boas-vindas para vocês e agradecer, né, a presença de cada uma, porque a gente sabe que quem está aqui é mãe, né? Então a gente sabe o sacrifício que é tirar um tempo, poder sair, deixar tudo. É difícil. Então parabéns para vocês, porque tem muitas mães que gostariam de ter vindo, que deram um nome, que mandaram mensagem, mas chega na hora, a Geice, né? Eu sei que ela queria muito vir. E aí não conseguiu, né? Porque com 2 crianças pequenas, gêmeos, não é fácil, né? Então quem está aqui é uma guerreira. E quem está aqui é porque quer evoluir e já está evoluindo como mãe, né? E hoje a gente vai falar sobre o relacionamento entre a mãe e o filho e o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o meu filho, né? O que é mais importante? Eu cuidar de mim, como a gente já falou, né? Porque a maioria das mães não tira o tempo. A gente não se coloca em primeiro lugar, não é verdade? A gente coloca o filho, coloca o marido, e a gente lá em último lugar. Mas não é assim que funciona. Eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque se eu estiver bem, vai refletir aonde? No relacionamento com o meu filho. É difícil? É. Mas a gente tem que fazer. O primeiro passo, quem não veio nas outras palestras, a gente comentou sobre a infância. Eu preciso olhar para a minha história. Eu preciso olhar para a infância dos meus pais. Que criança que eu fui, né? Quais são as feridas que eu trago lá da minha infância que estão refletindo no relacionamento com meu filho? Então esse é o primeiro passo. Depois eu preciso cuidar de mim fisicamente também, né? Porque se eu estiver bem mentalmente e fisicamente, tudo flui. Então fechem os olhos agora um minutinho e observa a respiração, o ar que entra e que sai dos seus pulmões. E pergunta agora para ti mesma: eu, como mãe, o que eu estou fazendo para cuidar de mim? Como eu tenho me sentido nos últimos dias? Eu percebo que eu tenho cuidado de mim o suficiente? Abre os olhos, cada uma vai analisar em casa a sua resposta. O que eu estou fazendo por mim? Eu preciso de ajuda? Eu estou me ajudando? Automaticamente a gente se coloca em último plano. Então eu preciso me policiar mesmo. É difícil, porque a gente vem de uma educação que a gente precisa agradar, né? Agradar. Mas agradar quem? Os outros, né? Foi isso que a gente aprendeu. Mas soa egoísmo. Eu vou fazer uma coisa para mim. Parece o quê? Que a gente está sendo egoísta. Eu vou fazer uma sobremesa hoje. Eu vou fazer aquela que eu mais amo. Vocês já pensaram dessa forma? Eu vou fazer essa que meu filho gosta, vou fazer essa que meu marido gosta, e eu fico de lado. Eu vou assistir um filme que eu amo. Vou assistir uma comédia, eu adoro comédia, Não. O que eu vou fazer? O filminho lá que meu filho gosta, o filme de ação que meu marido gosta. Então, se eu cuido de mim, tudo flui. Outra dica importante é a firmeza. Para mim ter um bom relacionamento com meu filho, eu tenho que ter firmeza. Eu tenho que estar firme, porque o meu filho, ele vai perceber se eu não estou firme, ele vai me testar. Então eu tenho que ter uma postura firme.
E se eu estou tendo se eu estou tendo firmeza, eu não vou deixar de amar o meu filho. É isso que ele tem que entender. Se a mãe está sendo firme, não é dura, rígida, quando precisa, não é porque ela está deixando de amar. E quando o filho tem um mau comportamento, mas ele percebe que ele não vai conseguir o que ele quer com esse mau comportamento, porque ele sente firmeza na mãe, automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai mudar de comportamento. Porque ele vê que a mãe está firme e não adianta. Ele sente essa firmeza. É difícil? Às vezes é difícil. Então, a mãe que tem dificuldade em ser firme com o filho, acaba cedendo, tem que olhar para onde? Para a história lá, na tua infância. O que aconteceu lá na minha infância? Como que foi a minha infância que eu não tenho essa firmeza? Ou muitas vezes eu sou firme, sou dura demais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o equilíbrio. Eu preciso olhar para onde? Lá para a minha história. Se me falta firmeza. Porque os nossos filhos, eles percebem. Vocês já sentiram isso? Quando vocês estão meia insegura, não estão tão firmes, eles sentem, não sentem? Eles sentem. Então, a firmeza, né, é muito importante. Depois, os limites. Então, quem não dá limite para o filho, pobre filho. Porque o mundo, a vida, é cheia de limites, não é verdade? Então, é importante que uma criança tenha limite. O que as professoras estão enfrentando hoje na escola? Dificuldade. Por quê? Porque as crianças não têm mais limite. O limite, o que o limite faz? Ele te fala, olha, tu podes vir até aqui. É o limite. E ele priva os nossos filhos de muita coisa ruim, o limite, né? Eles colocam, os limites, eles colocam os nossos filhos em segurança. Então, é importante dar limite? É. E eu tenho dificuldade de colocar limite para o meu filho. O que eu vou fazer se eu tenho essa dificuldade? Eu vou olhar lá atrás da minha história. Eu tive uma infância com limite? Eu tive os pais rígidos demais. Então agora eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Eu acabo sendo permissiva demais. Eu deixo tudo, eu não coloco limite porque eu sofri demais, não quero. Ou o contrário, eu tive pais muito permissivos, eu podia tudo. E agora eu vou para o outro extremo. Fico rígida demais, dou limite demais. Então, o que a gente tem que encontrar? O equilíbrio. O equilíbrio. Eu não preciso permitir tudo, mas também eu não preciso ser rígido demais. É difícil? É difícil, mas não é impossível. E como é bom uma criança que sabe respeitar, né, o limite. Como é bom, porque ela vai para a vida, ela já sabe respeitar as regras, respeitar os limites, e é com tudo na vida assim. Então, aonde que a criança vai aprender? Em casa. É de lá que ela tem. E a mãe que tem dificuldade precisa buscar ajuda. A mãe que não tem firmeza, a mãe que não sabe impor limite, precisa buscar ajuda sim. Por que não? Né? E se eu tô bem emocionalmente, se eu tô bem fisicamente, é mais fácil de ser firme, não é verdade? É mais fácil. Quando a gente não tá bem, a gente não deixa tudo. Larga tudo. Então, se eu tô bem, por isso que o primeiro item é eu cuidar de mim. Porque se eu tô bem, eu consigo ser firme. Eu consigo analisar a situação friamente. Agora, se eu não tô bem emocionalmente, eu acabo deixando, acabo largando, porque eu já tô exausta, já tô cansada. Nem quero parar para pensar nisso. Né? Dar alternativas, né? Tá, então eu coloco o limite. Mas eu preciso dar alternativa. Fica mais fácil. Por exemplo, tá chovendo, tá frio e o meu filho quer ir para a escola com manga curta. Tá frio, tá chovendo. Aí eu vou olhar para ele e vou falar: você não vai com manga curta.
mas você tem essa manga longa branca e essa manga longa azul. Qual que você vai escolher? É diferente, né? Porque, você não vai com a manga... Pronto, a encrenca tá feita, não é verdade? E aí, quando você dá a alternativa, muda o foco do filho. Tira ele da manga curta. Ó, você tem essa manga longa branca, essa manga longa azul. Qual que você vai escolher? Além de dar o limite, o que essa mãe está fazendo? Ela está ajudando o filho a desenvolver o poder da decisão e da escolha. Olha pra gente, quantas vezes na vida a gente tem dificuldade de tomar uma decisão, né? De fazer uma escolha. Porque a gente teve essa oportunidade quando a gente era criança? A gente podia escolher? Não, né? Poucas vezes a gente podia escolher. Então, cada vez que tu coloca um limite, mas dá alternativa para o teu filho, tu está ajudando ele a desenvolver o poder de decisão, o poder de... Deixa o teu filho escolher. Tu não pode fazer isso, mas tu pode fazer aquilo, aquilo. Tu não vai lá, mas tu pode ir aqui, aqui. É diferente, né? Do que colocar um limite. Aí o filho fica ali, vai ficar teimando, vai... Não, tu não pode isso, mas isso, isso. Muda o foco e fica mais leve, fica mais suave, né? Expectar alternativa, saber dizer não. Isso, saber dizer não a gente até sabe, né? O problema é o quê? Manter o não, né? Falar o não, justificar o não e manter. Quantas vezes, para não se incomodar, a gente fala um não e já fala um sim em seguida? É difícil? É. Essa mãe que tem dificuldade em falar esse não, também precisa olhar lá para a infância dela. Como que foi a minha infância? Eu recebi tanto não que eu estou traumatizada, eu nem quero ficar fazendo isso com meu filho. Ou, eu podia tudo, não, eu quero educar meu filho diferente. Recorda agora os nãos que a mãe de vocês deu para vocês. E graças a esses nãos, vocês são quem vocês são hoje, não é verdade? Graças a esses não. E aí, por que eu não vou falar que não para o meu filho? E ele precisa entender que a mãe está falando que não é porque a mãe não gosta do filho. Ela não vai deixar de amar porque ela está falando que não. Então, a mãe que tem dificuldade em falar que não para o filho, precisa fazer o quê? Olhar para a infância dela. O que tem em mim que eu não consigo ter uma postura de mãe, eu não consigo me impor, eu até consigo falar que não, mas eu não consigo manter o não. Isso acontece com vocês? Acontece, né? Acontece, sabe quando que acontece mais? Quando a gente não tá bem, não é verdade? Quando tu não tá forte emocionalmente, quando tu tá sobrecarregada. Por isso que a gente tem que cuidar da gente, porque tudo fica mais fácil. Tem sentido isso para vocês? Tem, né? Muito sentido, né? E vale para tudo, né? A mãe que tem dificuldade em falar que não para o filho, ela tem dificuldade de falar esse não na vida, para tudo, sabe? Normalmente ela é aquela pessoa que concorda com tudo, que é a boazinha. A gente foi educada, é bonito, né, ser boazinha. Era bonito ser boazinha, concordar com tudo, aceitar tudo, é muito bonito, era bonito. A educação que a gente recebeu foi essa. Mas não é assim que funciona. Hoje a gente sabe o preço que as pessoas boazinhas pagam, como elas afetam até a saúde delas. Porque elas aceitam tudo, elas falam, não, eu não vou falar que não, porque daí acho que ela vai ficar brava. Não vou falar que não, porque vai ficar chato. A gente tem essa educação, né? Que ser boazinha é lindo. E aí essa mãe vai lá confiar, ela acaba sendo boazinha. Ela não fala que não pro filho. Por quê? Porque dentro dela ela tem aquela educação que é bonito ser boazinha. Então isso, essa mãe tem que trabalhar. Quem vai sofrer depois? Esse filho.
que quando lá fora na vida ele vai ganhar uns não, ele não vai saber lidar com isso. Vai ter dificuldade, vai sofrer muito, né? Porque não vai saber lidar com o não. Então, quem tem essa dificuldade, vai trabalhar, vai buscar ajuda. Porque o filho precisa de não, ele vai precisar. E em seguida do não, sempre vem o que? A culpa, né? Não vem? Quando dá um não bem redondo, vem a culpa. E aí, muitas vezes, eu volto atrás. Por quê? Por causa da culpa. Ai, eu não tô sendo uma mãe legal. Ai, não tô sendo uma mãe boazinha. Não. O filho precisa desse não. Tem muita mãe que tem dificuldade em trabalhar com... Ou então, o que acontece com bastante frequência é que a mãe fala que não, o pai fala que sim. E aí? Isso também acontece. Mesmo assim, essa mãe precisa manter o não. Se ela sabe que o não é importante, ela tem que se posicionar e dizer não. É não e não. E depois, claro, que dela vai conversar com o pai, né? Vai entender, mas não na frente do filho. Né? A questão da positividade. Como é importante a gente ser positivo, né? E como é difícil. É fácil? Não. Não é fácil. Então, não é que a mãe precisa estar 24 horas alegre, contente, rindo. Dá para fazer isso? Não dá. Não dá. A gente pode sentir raiva, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar frustrada, decepcionada, desmotivada. Mas o que a gente não pode é deixar que esses sentimentos, essas emoções virem crônicos e que afetem o nosso dia a dia e o relacionamento com nossos filhos. Mesmo que a gente está triste, mesmo que a gente está desanimado, passa para o teu filho uma coisa, não transfere para ele, isso é teu. Eu estou triste, isso é meu, eu tenho que resolver. E não transferir para o filho. É difícil? É claro que é difícil. Se fosse fácil a gente fazia toda hora. E também não dá para a gente ficar toda hora alegre. Mas a gente pode semear positividade. Porque nas dinâmicas familiares onde tem alegria, onde tem o bom humor, fica tudo mais fácil. Um ajuda o outro, fica uma outra energia. Então, mesmo que é difícil, mas a gente pode fazer cada dia um pouquinho. Cada dia eu vou semear. No final do dia, analisa. O que eu passei de bom para o meu filho hoje? Eu consegui falar alguma? Porque às vezes a gente reclama, né? Chama nome, muitas vezes. Mas a gente esquece de dar um elogio. Ai, que dia lindo! Ai, meu filho, como tu estás bonitinho hoje? Como tá cheirosinho? Uma simples palavra muda às vezes o dia. Posso falar uma dica? Pode. Tem tanta coisa que uma brincadeira de cosquinha resolve com a gente, com a criança. Como muda a energia. A gente está cansado hoje, ou a criança está estressando, tudo, né? Mas assim, deitar um pouco na cama, abraçar o teu filho e brincar de fazer uma surra de cosquinha a gente faz lá em casa, né? Resolve muita coisa, tá? Dissipa muita coisa e muita coisa fica diferente. Claro que sim. Por quê? Porque semeou ali uma positividade. E nos ambientes, né, onde tem alegria, onde tem positividade, não abre espaço para raiva, para tristeza. Mesmo que tá um pouquinho triste, como tu falou, vai embora. É difícil? Quando a gente acorda já, no momento que tu acorda, tenta te colocar já num padrão. Agradece o acordar, agradece o filho, agradece a cama. Essa questão da gratidão, quando vira um hábito, começa a agradecer tudo, tá tomando banho, agradece a água, agradece o sabonete, agradece a espuma, agradece o cobertor, agradece o pijama, agradece o filho, o marido. Tu entra nessa energia da gratidão, gente, isso muda muita coisa. Né? Muda, né?
muda a vida da gente. Então, é uma pena que a gente não teve essa educação lá desde criança. Agora, mas dá tempo ainda de passar isso para os nossos filhos. Se a gente olhar para a infância, para a nossa infância, a gente lembra de poucos momentos de positividade, né? De alegria, era muito raro, né? O pai tinha que ser aquele cara carrancudo para impor respeito. Deus me livre, dar um sorriso. Se eu der um sorriso aqui, vai esculhambar tudo. Era esse o pensamento e é diferente. Não é assim. Não dava nenhum colo pra gente. Nenhum colo. É verdade. Um abraço, um colo. Imagina, um abraço. Até me arrepiei agora. E como isso muda? A gente pode fazer isso? Pode. Teu marido tá lá, carrancudo, deixa ele lá. Não entra nessa energia. Pra quê? Deixa ele. Porque a mãe é a base de tudo. Querendo ou não, os filhos, a família toda é o espelho da mãe. Tem um poder fantástico. Vejo lá em casa, às vezes, como tu disse, a gente tá um pouco triste, coisa assim, ele já percebe na casa. O que é que tem, mãe? O que é que tu tem? Né? Ai, muda, não vai, né? Não é nada, coisa. Já também colocando pra cima, né? Mas tu vê que tu é o pilar ali. É o pilar, é verdade. E se como... Tá triste, se fica triste, tá ali, tá no mundo deles. A gente continua, se a gente tá, ele já percebe na hora, assim, né? E como a positividade pesa. E normalmente a gente está numa energia negativa. A energia da raiva, por exemplo. Se tem alguém na família que está com raiva, a energia da raiva tem uma força que ela contagia todos que estão ao redor. Sim. E quando a gente vê, tá todo mundo brigando, discutindo, reclamando e ninguém entendeu o que aconteceu. É a energia da raiva que está ali. Ela afeta. Está almoçando, na hora do almoço ali tem alguma pessoa sentindo raiva, circula a raiva. Quando veja, então para ver o poder que tem. E assim é a energia positiva. Se na hora do almoço tem alguém muito alegre, o que vai acontecer? As pessoas vão se contagiar com essa alegria. Claro que é difícil, a gente sabe, mas não é impossível, né? A exclusividade, isso é bem importante, porque a gente quando está com os filhos, será que eu estou com meu filho com exclusividade? Ou eu estou com ele olhando no celular, olhando a novela? Então, 30 minutos por dia seria aconselhável para a mãe tirar para o filho. 30 minutos, todo dia. Mas para ficar com exclusividade, de corpo e alma, sem celular, sem novela, sem filme. O que esse momento vai trazer? Vai trazer uma conexão bem profunda entre a mãe e o filho. Vai trazer momentos de afeto, momentos de segurança, de confiança. O teu filho vai se sentir amado, valorizado, respeitado, visto. Normalmente a gente fica, mas não com exclusividade, não é verdade? Fica aproveitando o tempo, fica fazendo outra coisa. Tu não fica de corpo e alma. Essa exclusividade é bem importante. Olha para a tua infância e percebe se você teve exclusividade, se você teve momentos. E como isso fez falta. Tudo que a gente não teve na infância, a gente busca no relacionamento. E muitas vezes, quando não teve essa exclusividade, eu cobro de quem? Cobro do parceiro. Eu preciso de atenção, preciso que ele me olhe, preciso que... Por quê? Porque eu não tive essa exclusividade. Então, a partir do momento que o teu filho tem isso, ele vai criar esse elo. Ele vai sentir essa autoconfiança, ele vai se sentir valorizado. Isso muda muito.
no temperamento, na personalidade da pessoa lá no futuro. Não é hoje. Então tentem a partir de amanhã. Eu vou tirar esses 30 minutinhos por dia. É claro que vai ter dia que eu posso tirar mais. Vai ter dia que eu posso... Não é uma regra. Mas o que seria ótimo? 30 minutos. Um dia mais, um dia menos, mas essa média. São momentos com qualidade. Tem mãe que fica o dia inteiro com o filho, mas não tem qualidade. Tem mãe que se orgulha de não trabalhar fora, que pode ficar com os filhos. Será que é bom? Será que isso é verdadeiramente bom? Será que não é melhor aquela mãe que trabalha, que batalha, mas que quando ela chega, ela tira aquele tempo de corpo e alma? O que é melhor? É a qualidade. Hoje as mães, elas ficam menos tempo com os filhos, mas eu tenho certeza que a qualidade é diferente. As nossas mães ficavam muito mais, mas a gente sabe que a qualidade não, desses momentos, né? Então a exclusividade é bem importante. Tentem praticar, vocês vão perceber o resultado. Até o filho vai se assustar. E nem só quando são pequeninos, né? O meu, sim, com toda certeza, porque quando tu tens um filho, tu tens que ter consciência que esse filho, ele vai precisar de ti no mínimo umas 3 décadas. Por isso que eu preciso cuidar de mim. Cuidar de mim, porque eu tenho uma filha de 22 anos. Então, eu sou prova viva, né? Então, como que eu vou fazer se eu não me cuidei? Se eu não estou forte, se eu não sou... Experiência própria, a minha, né? Porque eu sei como fez falta eu não estar bem, eu não estar forte, né? Quanto buraco que ficou, entendeu? Então precisa olhar primeiro pra gente. Não é egoísmo? Não é porque eu tenho 3 décadas, 4 décadas muitas vezes pela frente. Vocês são mães, mas vocês são filhas. E o quanto que a gente ainda precisa, né? Da mãe. De uma palavra, da exclusividade. Tirem a base por vocês. A minha mãe senta lá e a gente conversa. Briga. Mas esse momento de exclusividade foi bom? Foi. Essa troca. Você não sai dali fortalecida? Diferente? Imagina o filho, imagina uma criança de 1 ano, de 2, de 3, ou um adolescente que está naquela fase, né, de confusão, de mudança, de transformação. A ordem no sistema. Isso a gente falou também, né, nas outras palestrinhas. Porque cada estrutura familiar tem uma ordem que precisa ser respeitada. Quem nasceu primeiro é maior. E às vezes os papéis se invertem. E para aquela pessoa que está no papel trocado, fica pesado. Para uma filha que tem que ser mãe da mãe. Vocês são filhas. Olha quantas vezes vocês tiveram que fazer o papel de mãe com a mãe. Foi difícil? Foi. Porque vocês não têm idade para ser mãe da mãe. Olha que difícil que é. Como é pesado. E quando numa dinâmica familiar existe um papel trocado, nada flui. As coisas não funcionam. Funciona porque eu mando. Funciona porque eu faço funcionar. Sim, Tem que funcionar. Sim, tem que funcionar. Mas fica pesado, né? Pai e mãe? Pai. Eu sei. Sem mãe. Viu? Só que, claro que funciona. Mas quem fica sobrecarregada? Claro, funciona. Funciona muito bem. Porque nós, as mães, nós somos heroínas. A gente dá jeito em tudo. Em tudo. Não tem uma coisa que a gente não resolve. Por quê? Que a gente carrega o peso que precisar.
né? Funciona, eu sei que funciona. Eu funciono muito bem, eu fui filha por muito tempo. A minha filha foi minha mãe, ó. É cômodo, entendeu? É cômodo. Funciona? Funciona. Ela foi uma ótima mãe quando eu precisei. Então, assim, ó, só que para essa filha é pesado. Essa mãe que faz papel de mãe e pai é pesado. Pesado. O filho que faz papel de pai é pesado. Então, eu posso analisar na minha família. Eu assumi meu papel de mãe? Ou eu ainda estou lá, papel de filha? Levo os meus filhos para a avó adora. O que eu estou fazendo? Papel de filha? Eu não assumi o papel de mãe. Estou levando os meus filhos direto para a avó. Não, a avó adora, a avó fica, a avó cuida. Eu estou na postura de quem? Da filha ainda. Eu não assumi meu papel de mãe. E muitas vezes, quer dizer, muitas não, todas as vezes, a gente faz isso inconsciente. A gente não faz de propósito. A gente nem se dá conta. A gente nem sabe. Então, essa inversão de papéis é importante, como a Alessandra falou na outra, né, palestra, que às vezes a gente se coloca na postura de mãe, das mães, né, e se posiciona de uma forma superior, julgando, criticando a mãe. Entendeu? Isso é certo? Não, não é certo, porque a nossa mãe, ela fez o melhor que ela poderia ter feito. Ela foi a melhor mãe, porque ela fez do jeito que ela sabia. E a partir do momento que eu me coloco uma postura arrogante ou superior à minha mãe, eu estou desestruturando todo o sistema familiar, invertendo os papéis. Então, isso é bem importante. Então, a partir de amanhã, comece a analisar. Eu estou no meu papel de mãe? Eu assumi a minha postura de mãe? Ah, eu sou mãe e pai. Mas por que eu sou mãe e pai? O que eu posso fazer para aliviar isso? Chamar esse pai, aproximar esse... Entende? Para quê? Sim, cada caso é um caso. Eu entendo. E cada caso é um caso. A gente não pode... Há regras. Não. Cada caso é um caso. Por isso que existe o quê? A terapia individual. Porque a pessoa vai lá, ela vai fazer uma análise da história dela. Porque não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso. Mas essa inversão de papéis, ela fica pesada. Fica bem pesada. Tem crianças de 5 anos invertendo papéis. Né? O diálogo. O diálogo também é muito importante. O diálogo era uma raridade na nossa época, né? O silêncio prevalecia, né? Os olhares. Então, o diálogo, ele traz uma coisa bem importante, que é o vínculo. Se um filho não tem diálogo com a mãe, ele não vai criar aquele vínculo forte. Então, o diálogo, ele faz com que o teu filho perceba por que ele está triste. O diálogo faz com que o filho entenda o motivo de uma briga, de um conflito. E é bem importante que o filho fale e que você ouça. Ouvir o filho. Porque dialogar não é só a mãe falar, é abrir espaço para esse filho, para ele contar o dia a dia, para ele falar o que ele pensa, para dar a opinião, para falar o que ele sente. Porque ele vai levar para a vida isso. E ele vai precisar dialogar com as outras pessoas. E muitas vezes tem pais de adolescentes, preciso chamar meu filho para uma conversa. Lá na adolescência. Será que vai resolver essa conversa? Não vai mais. Não vai. Porque não foi cultivado, esse vínculo não foi criado desde criança. Então, desde pequeno,
Cultiva o diálogo, deixa o teu filho falar, ouve. Porque lá na frente vai se pagar um preço muito alto pela falta do diálogo. Né? Precisa paciência? Precisa. Precisa muita paciência. Muita. Para parar, ouvir o que o filho tem para dizer. Precisa determinação, precisa paciência. Não é fácil. Ainda mais no corre-corre, né, que a gente vive. Mas é bem importante. É bem importante, né? E demonstrar amor. Nós viemos de uma educação que demonstrar amor, é perigoso, é como se fosse uma fraqueza, né? Precisa ser rígido, precisa ser firme, porque senão... E como os nossos filhos precisam ser amados? Esse é o grande segredo. Por quê? Porque uma criança que não se sentiu amada na infância vai fazer o quê? Vai ficar mendigando o amor do parceiro. Por quê? Porque faltou esse amor. Vai ficar cobrando, que sente falta. Então a criança que sai de casa já se sentindo amada, valorizada, ganhando o carinho que ela precisava, quando ela estiver na vida adulta, ela vai ser uma pessoa mais confiante, mais dona de si. Ela não vai depender tanto emocionalmente de uma outra pessoa. Ou tem aquela mãe, é ali que o papel se inverte também. Aquela mãe que não se sentiu tão amada na infância. E aí ela espera esse amor dos filhos, mais do que ela dá. Ela espera, ela é tão carente, que ela fica esperando dos filhos. E muitas vezes é o contrário, né? Eu tenho que demonstrar para o meu filho o amor. O meu filho precisa. E aí, quando eu vou lá na primeira dica, que é cuidar de mim, eu vou me amar. Se eu não fui amada na infância como eu gostaria, eu vou me dar esse amor. Mas eu não posso jogar essa responsabilidade no meu filho, porque daí vai inverter o papel. Aí o meu filho vai ter que ser minha mãe, meu pai, para dar o que me faltou. Vocês estão entendendo? Faz sentido? E como isso acontece? Como isso acontece? Então de dizer, diz que eu te amo. Não, ele sabe que eu amo, né? Os filhos sabem que a gente ama, mas se tu não chegar a dizer eu te amo... E o poder do eu te amo, o poder que o eu te amo tem. Mas às vezes a mãe tem vergonha de falar eu te amo, porque ela não foi acostumada com falar eu te amo, fica estranho. E como a criança, como isso muda a vida de uma criança. Uma demonstração de carinho, né? Porque assim, amar o teu filho quando ele tá cheiroso, que ele já jantou, tá queridinho, é fácil demonstrar amor. Agora, pensa, um dia que tu chega em casa do trabalho, cansada, gripada, com fome. Menstruada, com cólica. Tá, vamos acrescentar, menstruada, com cólica. Aí você olha aquele filho doente, com febre. Aí vai demonstrar amor, vai. Tudo na mesma semana, né? Aí o que acontece? Tu vira à noite e de manhã, aí a mãe percebe como aquela demonstração de carinho e de amor que ela teve durante a noite, como isso ajudou a curar o filho. Isso é demonstrar amor. E quem não passou uma noite dessa? Isso é amar um filho. Amar uma criança quando está cheirosinha é fácil. Quem não? Até o vizinho vai amar. Mas amar uma criança na hora difícil, conseguir demonstrar amor naquela hora, que é a hora que o teu filho mais precisa, e que muitas vezes é a hora que tu tens menos força. Mas o que a mãe faz? Dá um jeito. Ela não deixa passar. Mas eu acho que em muita situação entra muita questão da energia. Porque quando eu estou na TPM, tem meses que é mais forte, tem meses que não.
É justamente a época que o Rafa, pelo fato, talvez, do grau de autismo, que parece que tem naqueles dias que ele está mais difícil, nos dias que eu estou mais ruim, Sim. Ele está mais difícil. Sim, tem muita coisa a ver pela energia, porque o autista, ele é muito sensível. Então, daí se eu já estou ruim, daí que já fica... Sim. Daí que eu fico... Mas ele absorve, o autista, ele é... Nossa! É bem notável que nas épocas de minha TPM, o Rafa tá mais irritante, mais... Sim. Agressivo, mas isso não é só com o autista, é como a gente falou, se na hora do almoço tem alguém que está sentado ali e está sentindo raiva, todos vão se contagiar. Isso é assim mesmo que funciona. Por que é tão importante se manter num padrão de pensamento positivo? Por isso, porque tu exala o que tu tá aqui dentro, tu exala. Sabe, o filho vai absorver, qualquer pessoa vai absorver. Por isso que a mãe precisa fazer o quê? Cuidar dela primeiro. Tá vendo como tudo tá ligado? Se eu cuido de mim, eu consigo dar limites, eu consigo ser firme, eu consigo ficar mais positiva, eu consigo dialogar, eu consigo demonstrar amor. Por quê? Porque eu tô bem. E eu fico com dor no coração quando eu ouço assim, aquela é uma mãezona. Porque ser mãe já é árduo. Pensa na mãezona. O que significa uma mãezona? Que ela nem olhou para ela. Ela nem sabe que ela está no mundo. Esqueceu quem ela é. Esqueceu o que ela gosta. Precisa ser uma mãezona? Não. Eu preciso ser a melhor mãe do mundo? Não. Eu preciso ser uma mãe boa para os meus filhos. Só. Eu preciso ter um equilíbrio. A mãezona não tem equilíbrio. A mãezona está estourada. Para quê? Por quê? Preciso ser a melhor? Não preciso ser a melhor. Eu posso ir melhorando a cada dia, um pouquinho. Mas eu não preciso ser a melhor mãe do mundo. Para quê? A mãezona está procurando isso. E ela vai chegar a ser a melhor mãe do mundo? Não vai. Talvez ela chegue a ser a mãe mais estourada do mundo. Sim. Então a gente tem que encontrar o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio. E também se permitir errar, né? Se permitir errar, assumir o erro. Eu posso pedir desculpa para o meu filho se eu errei? Pode. É vergonhoso? Não é vergonhoso. Porque é em busca dessa perfeição que a mãe se esgota. Por isso que não precisa atingir a perfeição. E também é onde ela sofre, porque eu vejo. Por quê? Porque ela espera um reconhecimento que nunca vem, daí ela sofre pela ingratidão. Isso mesmo. Porque quem se doa, a pessoa que se doa, automaticamente, quando a gente se doa, a gente já está esperando algo. A gente vê o outro como ingrato, né? Mas por quê? Porque quando numa relação, isso pode ser em qualquer relação, mãe e filho ou num casamento, quando um se doa demais, né? Esse se sente devedor. Ele não vai conseguir chegar aqui em cima, porque o outro já se doou tanto que mesmo que esse vai se doar, ele nunca vai alcançar. E esse aqui não vai ficar satisfeito, porque ele vê que o outro não vem, mas o outro já nem consegue mais, porque esse se doou tanto. Então, às vezes uma mãe que se doa demais, ela tira a chance do filho até de retribuir. Entendeu? Então precisa o quê? Precisa encontrar um equilíbrio. Eu tenho que me doar no relacionamento? Sim, eu tenho. Mas eu tenho que ir devagar, eu tenho que ter um equilíbrio. Para quê? Para ser uma troca. Porque se só eu me dou, não é uma troca. E aí a pessoa que só se doa demais, se esgota. Que é o que normalmente as mães fazem. Isso é padrão. Por isso que a dica mais importante é cuidar de mim, certo?
Então agora a gente vai encerrar. Eu agradeço a presença de vocês e eu espero que a partir de hoje, todas que saírem daqui consigam ser uma mãe um pouquinho melhor. Não perfeita, mas um pouquinho melhor. Muito obrigada.